Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, toda vez que eu fico aqui repensando, refletindo sobre qual o próximo conteúdo que eu vou compartilhar com vocês aqui, lá no fundo, galera, eu sei que eu vou acabar me frustrando no desenrolar do tema, da ideia. Porque eu vou chegar no mesmo lugar. Parece que é uma coisa repetitiva, que acaba se tornando chata, maçante para mim, para vocês. Tudo parte daquela ideia, né, no objetivo central do sistema oprimindo a massa. E uma das coisas que mais me incomoda hoje é como o sistema faz com que a massa aceite isso, né, bovinamente. O termo bovino fica muito destacado para esse momento no Brasil. Tem gente apoiando, tem gente confortável, gente seguro com o que está acontecendo, é isso mesmo, sabe? Ele aceita, ele tolera, ele não reage mais. Então o que a gente está fazendo aqui? Falando, denunciando, revelando, é à toa. E como eu acabei de dizer para vocês, independente do tema abordado, eu sempre vou cair no mesmo lugar, cara. Eu vou expressar o que eu sinto aqui, a minha revolta, a minha indignação, tentando mostrar para vocês quem é o vilão, o que ele está fazendo, né, e o que você tem que pensar sobre isso. Na verdade, o que você tem que pensar não é bem o meu objetivo, porque eu imagino que revelando a realidade para vocês, né, por trás do véu, você mesmo vai ter algum tipo de reação que seja condizente com o seu caráter, com a sua opinião. O que eu posso apresentar de conteúdo útil para vocês nesses poucos minutos aqui de ideia? Posso falar sobre a ameaça de golpe, fim da democracia, intervenção, a opressão raivosa do sistema sobre a massa, com tudo de ruim que vem através de uma ditadura. Cara, são várias manobras que eu vejo hoje, quem está no poder articulando, algumas pessoas apoiando esse tipo de ação, algumas, como que eu posso dizer, algumas ferramentas sendo postas em práticas. E é legal falar sobre isso. Eu acho que nem é o termo correto, né? Legal. É essencial falar sobre isso. Mas, cara, a gente fala sobre isso todo dia, porque os caras estão em constante evolução nesse processo, nesse projeto de golpe. Então, quer dizer, eu vou me repetir aqui. Vou revelar mais uma manobra, mais uma ferramenta posta em prática. É isso? Manobras sinistras do sistema, aí, do governo contra a massa, para oprimir, para manipular, para dominar. Para quê, cara? Para a elite se fortalecer na posição que está, né? E nós, cidadãos da massa aqui, sermos omissos e submissos aos interesses deles. E assim sustenta essa estrutura, que para eles é muito útil e para a gente é quase que insuportável, tamanha pressão que eles exercem sobre a gente. Posso vir aqui também pegar um tema do dia, o escândalo revelado do dia. Sempre tem um escândalo, principalmente envolvendo o nosso atual governo, cara. Todo dia tem alguma revelação sinistra sobre alguma coisa que esses caras estavam armando, e alguém quis expor. Tem lá, sempre os interesses de quem quis expor aquela situação, ele vai ter algum benefício naquele título, naquele conteúdo, naquela matéria jornalística, mas você ficar sabendo que o governo está comprando votos, desviando recurso público, ou que o filho do presidente está envolvido em uma rachadinha, ou que um ex-governador, que era aliado do governo, e depois foi deposto por interesses do governo, vai lá numa CPI e diz que o presidente está por trás da morte da Marielle, inclusive intervindo no processo de investigação que ia chegar ali na quadrilha chamada família, que está no poder hoje. Cara, são coisas muito graves, A própria CPI da pandemia é algo muito grave. Todo dia alguém vai falar alguma coisa lá. E se fosse sério esse país, cara, cada um desses temas, cada uma dessas revelações, cada um desses escândalos, essas polêmicas, cara, é um absurdo. Parece que todo dia tem uma declaração cuidadosamente colocada para a massa aí, para a gente ficar no debate, que é a polêmica artificial do dia. Então cada uma dessas coisas aí, se fosse num país sério,
se o povo realmente tivesse noção da importância de cada detalhe, de cada notícia dessa daí, a gente já estava vivendo um outro momento aqui no Brasil. Uma evolução social, uma guerra civil, ou a deposição desse governo, uma mudança na percepção na hora de escolher os governantes. Mas a gente está tão massacrado com tanta coisa ruim que a gente nem liga mais, cara. A gente não presta mais atenção. Sabe? O colapso da nação, que é aquela falha generalizada de setores, que quando ocorre num corpo humano, a falha generalizada de órgãos leva à falência múltipla de órgãos e aí na iminente morte. O governo está passando pela mesma situação. Na verdade, o Brasil passa pela mesma situação por culpa do governo. É um colapso total do sistema. Pode escolher o setor que você quiser. Ele está sendo atacado, ele está em perigo e ele está entrando em colapso. Vamos falar de meio ambiente, vamos falar de questões sociais, vamos falar de educação, vamos falar de recursos estratégicos, vamos falar de segurança pública, de saúde. Saúde, cara. 500 mil mortos pela pandemia aqui no Brasil. E o governo simplesmente vem com uma ideia de que, vamos falar de outra coisa? E tem muita gente aí que está nesse pique, está nessa vibe, né? Vamos falar de outro assunto que é muito chato sobre isso. Não dá para falar de outra coisa, cara. Eu não consigo. É uma coisa particular minha e que eu espero que muitas pessoas entendam. Né? Que inclusive você que esteja assistindo meu vídeo, entenda o que eu quero passar para você aqui. Não dá para falar de outra coisa, cara. Eu não posso simplesmente olhar para o outro lado e mudar de assunto como alguns fazem, né? Seria mais confortável para mim, já discutimos sobre isso, assim como seria mais seguro, né? Seria até mais recompensador para mim, de certa forma, se eu fizer o trabalho certinho, tiver os contatos certos, eu ganho para isso, para manipular a sua atenção, para desviar o seu foco de atenção, de olhar. Você vai olhar para o outro lado, e eu ia fazer isso. Eu ia conduzir você a olhar para o outro lado. É isso que o sistema quer, cara. E eu estou aqui lutando contra o sistema há alguns anos já. Ao se omitir, bancar o isentão aqui, né, não tenho nada a ver com isso, nem quero falar sobre isso, praticamente estou revelando o meu apoio ao que está acontecendo, porque eu estou me tornando cúmplice. Não reajo, né, não denuncio, não incito vocês que me escutam a pensar sobre isso. Estou apoiando, estou sendo um cúmplice de tudo que acontece de ruim aí. E olhar para o outro lado é exatamente o objetivo do governo, é o objetivo do sistema. Fica fácil para ele manipular, né, as situações, fazerem as suas manobras, né, para se darem bem, para garantir o seu poder, né, sendo que o povo, que é a vítima, não reage. Aí fica tudo mais simples, tudo mais fácil. 500 mil mortos, cara, pela pandemia. Números oficiais, tá? Acredito que o número seja maior do que esse. Eu lembro de uma frase do ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, né, o general Pesadelo, o general Pazuello, que perguntado na CPI da pandemia sobre a que se dava, né, a sua demissão, já que ele tinha feito um bom trabalho, segundo o governo, segundo o presidente, segundo os apoiadores do presidente, por que ele foi demitido do cargo de ministro da Saúde? E ele disse, missão cumprida. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. Essa mensagem, né, essa frase do ex-ministro da Saúde, né, que conduziu o país a esse número aí de 500 mil mortos, dá bem o tom da minha revolta, do meu nojo, da minha indignação. Missão cumprida, cara. Porque eu sempre estou denunciando para vocês aqui que existe uma agenda de morte, né, se aproveitando da pandemia. Se encaixa perfeitamente no plano dos caras. Observa as ações do governo. Tanto aquelas ações promovidas pelo governo, como sabotar, né, medidas de contenção da pandemia, né, ficar sabotando o uso de máscaras, o isolamento, o distanciamento, né, ficar criticando, atacando isso, direta e indiretamente através de influenciadores, ficar indicando, receitando remédios sem eficiência, né, como um kit preventivo, que além de potencializar os efeitos do vírus nas vítimas, também tem aquela questão da falsa sensação de segurança que essas pessoas adquirem tomando um imunizante, um kit precoce, e a partir daí ela se torna imortal diante desse vírus mortal.
e de repente essa pessoa vai se expor, vai se contaminar, vai contaminar outras pessoas e mais gente vai morrer. Sabe? Você percebe que o governo ele quer que a doença dê certo. Ele nunca tomou alguma medida para fazer com que a doença, né, digamos, seja controlada. E observe o perfil das vítimas. São pessoas mais vulneráveis, eles dizem as pessoas com comorbidades. São pessoas já com doenças ou em situação de vulnerabilidade do seu sistema imunológico. O sistema olha para essas pessoas doentes, né, que vêm a morrer aí por intervenção do vírus, o sistema olha para essas pessoas como pessoas descartáveis, pessoas que só geram prejuízo para o sistema de saúde, para o Estado, pessoas que não produzem nada para agregar para eles, ou seja, é prejuízo. Então descarta. É a mesma coisa também quando você fala dos velhos, né? Também são alvos, né? O perfil alvo do vírus atinge muitos velhos. Por quê? O sistema imunológico já está avariado. Velhos são descartáveis para o sistema hoje. Não produzem nada e ainda geram um custo de sustento ao Estado. Tem que ficar dando suporte, assistência para eles. Pessoas descartáveis. Na maioria dessa massa de 500 mil mortos aí, grande parte, sei lá, 95%, acredito eu, são de pessoas pobres, cara, miseráveis. Pessoas que, no quadro de percepção do sistema, são descartáveis. Não faz diferença para o sistema. Então, quer dizer, troca um por outro. Não me importa quem você seja, não importa se é seu pai, sua mãe, sua avó. Troca, tem outro para colocar no lugar. Né? E se você matar um pouco dessas pessoas, tira um pouco das obrigações do governo com o povo. De dar assistência social para essa galera, fornecer saúde, fornecer educação. Né? Diminui o número de pessoas dependentes do Estado, assim como eles veem, esses pobres. São pessoas descartáveis que, na verdade, eles querem descartar. Então a doença, a pandemia, se encaixa direitinho dentro daquilo que eles precisavam. Por isso que eu digo que é uma agenda de morte. 500 mil mortos, né? E o governo acha que se conseguir de alguma forma fazer você olhar para o outro lado, né? Fazer você não prestar atenção nisso, talvez você não note a culpa do governo nessa agenda de morte, né? E dá para eles continuarem com o processo. Dá para fazer melhor ainda. Se chegou nos 500 mil, se a doença não for controlada, vamos chegar a 1 milhão. E se a galera continuar olhando para o outro lado, minimizando, normalizando essa situação, né, essa aceitação, né, que me causa revolta na população, né, essa aceitação do povo vai fazer com que o governo dobre a meta. Né, de 500 mil vamos para 1 milhão. Se conseguirmos 1 milhão, dá para chegar nos 2 milhões. Basta você ficar olhando para o outro lado exatamente como o governo quer. 500 mil mortos, né, e o governo, né, tem como a melhor ação para combater a pandemia dizer para você que, através de uma declaração oficial de um ministro, que é melhor comemorar, né, os vivos do que ficar lamentando os mortos. Cara, é um absurdo, assim, uma coisa tão revoltante para mim, quando eu vi, né, o ministro, né, das comunicações, o senhor Fábio Faria, que nada mais é do que o genro do Silvio Santos, dono de uma emissora de TV, de manipulação de opinião pública, no caso o SBT, que é aliada do governo. Então ele conseguiu uma boquinha no governo, né, e usa a sua posição para influenciar ali também a massa, para declarações, para fazer manobras em nome do governo, para apoiar o que está acontecendo. E esse Fábio Faria fez uma declaração nas suas redes sociais insinuando isso. Primeiro ele insinuou que essas pessoas que ficam destacando esse número dos 500 mil estão comemorando, né, alguma coisa, né? A gente está usando esse número, a gente estava torcendo pelo vírus, né? E aí os 500 mil representam uma vitória de quem estava torcendo pelo vírus. Cara, os 500 mil não é uma vitória, a gente não estava torcendo para chegar, a gente infelizmente sabia que isso ia acontecer. Os 500 mil nada mais são do que uma prova do que a gente estava dizendo lá atrás. Da agenda do governo, do número de mortes, né, de tudo que está acontecendo de ruim. É isso, os 500 mil comprovam isso. A gente que está aqui falando, debatendo sobre esse assunto, quando fala dos 500 mil, a gente não estava torcendo para chegar logo, para poder jogar na cara do governo. Infelizmente a gente sabia que uma hora esse número ia chegar, e eu acredito que ele já passou, né, algum tempo desse número, mas oficialmente chegamos aí nos 500 mil. Infelizmente,
né, por volta dos 500 mil, a gente não comemora não. Mas a gente vê como uma oportunidade, mais uma, de mostrar para você, olha só o arregaço que esses caras estão fazendo no Brasil. Olha o que eles estão fazendo, olha o quanto eles estão destruindo, olha quantas pessoas eles estão matando. Infelizmente a gente tem sim que destacar esse número, mas dessa forma. O mesmo Fábio Faria, né, genro do Silvio Santos, parceiro do Bolsonaro, mamando no governo ali, né, e em troca ele tem que passar um pano para o governo, ele insinuou, né, além disso, que as pessoas estão comemorando, né, a vitória do vírus com os 500 mil mortos, ele disse que a gente tem que comemorar as pessoas vivas. Cara, será que isso é o melhor que o governo pode fazer? Sabe? Não pode fazer nada. Não pode sequer lamentar pelos mortos. Ele tem que dizer pra você que é melhor comemorar pelos vivos. Cara, é um absurdo, mano. Eu fiquei com nojo, como eu já disse pra vocês aí, nojo de escutar, né, de ler uma declaração dessa vindo de um representante do governo. Ainda que seja um canário, um mau caráter, que tá lá só mamando nas tetas lá do governo, ainda assim, cara, ter a coragem de fazer isso, de falar algo desse tipo. Eu acho que não dá pra usar o termo comemorar, né, nesse momento, cara. A única palavra que serve para esse momento de 500 mil mortos é lamentar. Quem sabe você pode até usar a palavra do tipo se indignar, se revoltar com a situação, mas comemorar não é a palavra, cara. Mas o governo fez isso. Vamos comemorar, né, ao invés dos 500 mil mortos, vamos comemorar os milhões de pessoas que se salvaram do vírus. São pessoas que se salvaram apesar do governo, né? Seria o mesmo que a gente falar sobre, um avião caiu, morreram 200 pessoas. Nossa, que tragédia, que debate. E aí vem um babaca, possivelmente envolvido, né, com as causas, né, um culpado pela queda do avião, e diz pra você assim, não, por que vocês estão falando da queda do avião? Olha quantos aviões não caíram hoje. Cara, a gente vai mensurar, né, o impacto de uma tragédia, de uma queda de avião, pelo número de mortes, não pelo número de pessoas salvas em outros voos que deram certo. Isso é o normal, isso é o mínimo que a gente espera. E se realmente morreram 200 pessoas durante uma queda de avião, a gente quer saber o porquê, quem foi o culpado. Quais as ações serão tomadas a partir disso, para que isso não ocorra de novo, né, de amparo às pessoas envolvidas ali, né, os familiares das vítimas. É isso que a gente quer saber. E a gente só vai ter esse impacto pelo número revelado ali, pelo número exposto. Porque senão a galera não liga. A gente está falando de 500 mil mortos, e eu lembro que um tempo atrás estava todo mundo indignado porque Brumadinho morreu 200 e 300 e 400 pessoas. E nossa, que tragédia, que comoção geral na nação. É culpa de quem? É culpa de não sei quem, procura os corpos. Morreram 500 mil, cara. E tem gente que está achando que é assim mesmo. É o mesmo que esse ministro vagabundo falar isso, vamos comemorar os milhões de pessoas vivas, né, que durante as grandes guerras do mundo, morreram aí milhões, né, de pessoas em meio aos combates, e o vagabundo vem e diz, em vez de ficar lamentando os mortos, vamos comemorar, né, os bilhões de seres humanos vivos que não faleceram na guerra. Comemorar o quê, cara? Comemorar o quê? Ainda bem que não morreram bilhões. Eu fico pensando no World Trade Center, né, onde as torres caíram pelo atentado terrorista, morreram, né, mais de 2.000 pessoas, e toda aquela comoção mundial. Eu lembro dos vídeos, lembro das matérias jornalísticas, né, até hoje tem gente falando sobre teorias da conspiração envolvendo aquele processo e tal. Algo muito marcante para a humanidade. É a mesma coisa que chegasse um babaca hoje e dissesse assim, vocês ficam falando dos prédios que caíram, das pessoas que morreram, por que vocês não falam dos prédios que ficaram em pé? Cara, não é questão de criticar, de ficar batendo, de mimimi, Olha só como pensa esse cara, mano. O governo acha que se ele negar a situação, né, dizendo simplesmente que, eu tô ignorando aqui porque não aconteceu, e acha que você também vai cair nessa, sabe? Que conteúdo vocês querem aí? Do que vocês querem que eu fale? Que não seja isso, cara. Na boa.